convido você a orar para que o Espírito Santo venha falar diretamente com você, venha falar comigo e a gente saia daqui com decisões tomadas. Porque é para isso que nós viemos aqui hoje, para ouvir a palavra de Deus e sermos tocados, não é? Para mudanças que precisam ser feitas, para acolhimento. Nem sempre a palavra vem só para acolher o coração, para acalmar o coração e para dizer, não, você tem razão. Às vezes a palavra de Deus vem para chacoalhar a gente, e isso também é importante. Então, vamos orar, pedir que o Espírito Santo faça no nosso coração aquilo que precisa ser feito, mesmo que a gente não tenha ideia do que seja. Grandioso Deus e Pai, estamos diante da Tua presença, na Tua casa. Te agradecemos, Senhor, pelo sol que brilha lá fora. Te agradecemos pelo Teu cuidado conosco durante toda essa semana. E agora que vamos abrir a Sua palavra, fala conosco, Senhor, individualmente, para que a gente saia daqui nessa manhã tendo um encontro contigo. É o que nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Muito bom. Antes da gente ler o verso bíblico, eu preciso conversar com vocês sobre pertencimento. Pertencimento, o sentimento de pertencer, ele vem de você estar dentro de um grupo, você sentir que você faz parte daquele grupo. E isso não é derivado só de um nome. Às vezes você tem o nome da família, mas não se sente parte da família. Às vezes você frequenta um grupo e você não se sente parte daquele grupo. Às vezes você tem amigos que você mesmo escolheu, mas você se sente fora ali daquele grupo. Ou no trabalho, ou na faculdade. O fato de você estar matriculado num curso não garante que você se sinta pertencente ali. O seu nome está ali, o seu registro está ali, mas não quer dizer que você se sinta bem. Pertencente, eu faço parte, eu faço diferença, eu entrego e eu recebo. Esse, a grosso modo, seria o pertencimento. O que é o pertencimento? Então, a gente está na igreja. Na igreja, acontece vários tipos de pertencimento. Então, tem o pertencimento espiritual, tem o relacional, tem o emocional. Não é tudo a mesma coisa. A gente põe tudo num pacote só e isso complica a nossa fé. Porque aqui na igreja, a gente tem momento de adoração, a gente louva a Deus, a gente canta, a gente devolve os dízimos e ofertas, a gente ouve a palavra de Deus, a gente fala sobre o que a gente aprendeu na palavra de Deus no momento da escola sabatina. Isso tá ligado com o nosso pertencimento espiritual. Mas aqui a gente conversa uns com os outros, a gente se abraça, a gente se acolhe ou não, e essa é a parte do pertencimento relacional. Agora, quando a gente chega na igreja, a gente também traz conosco as nossas emoções e a nossa personalidade e o nosso humor. Às vezes a gente passa ali pelas portas da igreja bem-humorado, às vezes mal-humorado, às vezes preocupado, às vezes irritado, às vezes apreensivo, às vezes com o coração angustiado. Então, vejam, são coisas diferentes. São coisas diferentes. E às vezes você sai da igreja com mal-estar. O que será que deu errado? A Bíblia que deu errado? Não, nunca é a Bíblia que dá errado. E Deus que não me ouviu? Também não é por aí, porque Deus ele ouve todas as coisas. Ele está presente em todos os lugares. E ele é um pai perdoador e ao mesmo tempo ele é justo e misericordioso. Então a gente precisa ficar conversando com a nossa mente para descobrir o que foi que deu errado no final do culto. Por que será que eu entrei na igreja e saí da mesma maneira? Foi o programa, foi por isso, foi a pessoa A, pessoa B, pessoa C, pessoa D. Mas espera aí. Pode ter acontecido, pode ter tido o programa pessoa A, pessoa B, pessoa D, pessoa C e eventos finais, mas no final das contas, quem decide o que vai absorver, quem é?
Eu e você. Então, o que será que atrapalha você? Não precisa me responder, mas responda para você de modo honesto. O que atrapalha você de prestar atenção no culto, de vir para o culto e sair do culto renovado, tendo um encontro com Deus? Porque é muito comum a gente colocar a culpa em tudo. Ah, é a igreja que não é acolhedora, é o sermão que não foi bom, mas é a sua contribuição para isso. Ok. Então, com essa questão do pertencimento, eu faço parte, eu sinto que eu faço parte, o que eu ouço das pessoas também ajuda nesse sentimento de eu fazer parte ou não. Emocionalmente, relacionalmente e espiritualmente. E isso vai moldando quem nós somos, vai moldando a nossa identidade. Ok. Aí, quem eu sou? Tá. Sou filha de Deus. Sou filho de Deus. Excelente. É a resposta teológica perfeita. Agora, o que quer dizer exatamente ser filho de Deus e ser filha de Deus? Se todos esses conceitos de pertencimento estão misturados, não vai fazer muita diferença você me responder teologicamente que você é filho de Deus ou filha de Deus. Não vai fazer diferença na sua vida. Vai ser como uma frase dita ao vento, porque não faz mudança profunda no seu caráter, na sua identidade, não te dá peso de respostas, não te dá bases para que você avance e siga em frente. Porque enquanto a gente diz, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, mas a gente continua não se sentindo pertencente à igreja, às pessoas, às situações, alguma coisa aí está errado. E não é do lado de Deus, porque Ele é perfeito. Essa certeza a gente precisa manter sempre, porque Deus é perfeito. E Deus, Ele não fere. Deus, Ele não castiga. E aí, como você se sente ouvindo essas coisas? A gente vê os relatos, a gente vê os relatos de guerras, a gente vê a palavra de castigo na Bíblia, a gente vê a questão da punição. Mas veja, o castigo de Deus não é da maneira como a gente, ser humano, castiga uns aos outros. A gente dá o silêncio, a gente deixa a pessoa de molho, a gente coloca, a gente mente. Estou falando do ser humano. Infelizmente, cristão é ser humano. Infelizmente, a gente também faz esse tipo de coisa. Deveríamos não fazer. Deveríamos não agir assim. Deveríamos não mentir. Deveríamos não colocar as pessoas na geladeira. Deveríamos não fazer bullying. Deveríamos não nos irritar com as pessoas. Deveríamos não magoar as pessoas, mas a gente faz isso porque nós somos seres humanos. E colocar um peso de culpa maior, numa expectativa maior, porque as pessoas frequentam a igreja, elas deveriam ser diferentes. Já perceberam que quando a gente a gente se relaciona com pessoas que não frequentam reunião religiosa nenhuma, a gente tem uma expectativa pequena, mas quando a gente se relaciona com pessoas da igreja ou da família, nossa expectativa é muito alta, porque a pessoa tem que devolver muito para a gente, a pessoa precisa amar muito, a pessoa precisa ser muito paciente, muito compreensiva, sempre tem que me entender, sempre tem que fazer para mim. Agora, se eu não crio expectativas uma pessoa que não frequenta a igreja nenhuma, então ela pode fazer o que for e está tudo bem. Por que é que a gente usa um filtro separado? Olha o que Paulo diz em Gálatas 3, 28. Vamos ler o contexto todo a partir do verso 26? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois
os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha só. Paulo dizendo aqui para a igreja de Gálatas que não há diferença, todos são filhos de Deus. E todos aqui, ele faz algumas distinções. Ele faz aqui algumas distinções que eram comuns para o grupo que ele estava cuidando. As distinções aqui, vamos colocar como se fossem categorias, né? Ele põe aqui as categorias, ou rótulos. Vamos usar categorias e rótulos como sinônimos aqui, parecidos, para a gente entender melhor. Então, aqui, uma categoria, no verso 28, qual é? Judeu. Outra categoria, grego. Outra categoria, escravo. Olha aí no verso 28 da sua Bíblia. Outra categoria, livre ou liberto. Outra categoria, homem. Outra, mulher. Pois todos são um em Cristo. Então veja quantas diferenças existem. Mas quem foi que criou as diferenças? O próprio Deus criou cada pessoa de um jeito. Cada pessoa de um jeito. E aqui ele vai trazer uma questão que esses rótulos ou essas categorias, essas diferenças, estavam atrapalhando o bom convívio entre as pessoas, entre os Gálatas. Essas categorias, esses rótulos, estavam atrapalhando as pessoas de se aproximarem de Deus. Porque, vejam, o judeu tem um ponto de vista diferente do grego. O homem tem um ponto de vista diferente da mulher. O escravo tem um ponto de vista diferente da pessoa livre. E está tudo certo? São pessoas diferentes. Mas quando a gente categoriza ou põe os rótulos, a gente acaba separando o que a gente julga que é bom e o que a gente julga que é ruim, de acordo com as experiências próprias que cada um de nós teve. Está fazendo sentido para você? Agora vejam, e a gente traz tudo isso para a igreja. A gente vem ouvir a mensagem do sermão, a gente vem se relacionar com os irmãos da igreja, mas durante a semana a gente teve experiências e a gente, ao longo da vida, teve experiências, vamos pegar uma dessas categorias aqui, com homens e mulheres. Tivemos experiências com homens bondosos e mulheres bondosas que passaram na nossa vida. Tivemos experiências também com homens maldosos e mulheres maldosas na nossa vida. Tivemos experiência com homens abusadores e mulheres abusadoras na nossa vida. Agora, dependendo de quem foi mais marcante em fazer o mal para nós, se foi um homem ou uma mulher, na dor a mente generaliza. Logo, se foi um homem que na minha infância, na minha adolescência, me maltratou de um modo cruel, logo a minha dor emocional vai generalizar todos os homens como sendo maus. E a gente não consegue separar isso e trazer para a igreja. Faz parte do ser humano. Agora, Paulo traz uma questão teológica. E quando ele fala dessa questão dos rótulos, ele está falando no aspecto relacional, está falando no aspecto teológico também. Porque quem é filho de Deus? São todos. Não tem judeu, não tem grego. Não tem homem, não tem mulher. Não tem escravo, não tem livre. Pessoas que fizeram bem e pessoas que fizeram mal. Porque nenhum de nós ainda foi justificado e resgatado. Jesus ainda não voltou, então a porta da graça ainda está aberta para todos. Para todos. Para bons e maus. Como é que você ouve isso? Já pensou numa outra coisa? Para algumas pessoas, nós vamos ser boas. Para outras pessoas, nós vamos ser maus.
Você já pensou nisso? Nem todo mundo te enxerga como uma pessoa boa. Alguns te enxergam como uma pessoa má. E assim acontece comigo. E tá tudo certo porque é do ser humano. Agora, encontrar a gente nesse ambiente de que nós e as outras pessoas são filhos de Deus, e daí vem a nossa identidade, agora começa a fazer diferença. Porque se o Paulo está dizendo, agora vamos falar do lado teológico, que não há diferença nenhuma de raça, de crença, porque agora vem a graça e cobre a todos, bons e maus. A chuva vem sobre justos e injustos. O sol vem sobre justos e injustos. Salomão gosta muito de usar essa ilustração. Deus cuida de justos e injustos. As bênçãos acabam vindo para justos e injustos. Essa é a graça. Pode não fazer sentido para mim, ou nem fazer sentido para você, que Deus abençoe uma pessoa ruim, que Deus abençoe e cuide e proteja de alguém que te fez o mal, que Deus perdoe alguém que te fez o mal. Da mesma maneira que não faz sentido para alguém que Deus perdoe a mim e a você quando eu e você fizemos o mal para alguém. E agora quando a gente inverte isso? Não arde o coração? Não pica? Já se imaginou fazendo mal para alguém? Mas a gente faz. Às vezes é sem querer. Às vezes é por querer. E às vezes é sem querer. E Deus nos perdoa. O mesmo conflito que a gente tem de Deus perdoar com a sua graça e dar segunda chance e modificar a vida de uma pessoa que nos fez mal, é a mesma visão que outra pessoa vai ter de mim e de você em algum momento. E está tudo certo. Teologicamente, Deus ama a cada pessoa. Aí é que vem o lance da questão, da nossa identidade espiritual, da gente conseguir olhar todas essas coisas e separar. Ok. Cada pessoa é uma pessoa. Ela tem a realidade emocional dela, eu tenho a minha. Não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher. Cada um na sua e está tudo bem. Então, eu vou olhar para mim e o meu relacionamento com Deus, porque eu, como filha de Deus, eu, como filho de Deus, tenho a graça a meu favor, ao meu dispor, quando eu erro, quando eu peco, quando eu acerto, porque Deus caminha conosco, caminha comigo e com você. Isso não é restaurador? Isso não é reparador? Isso dá força, porque aí se eu tenho uma identidade que ela está fincada, está enraizada em Deus, porque Ele é meu Pai, mas é um Pai amoroso, bondoso e justo. E um Pai amoroso, não permissivo, porque pai permissivo, ele vai deixar você se dar mal. Um pai, uma mãe permissiva vão deixar você sozinho, não vai colocar limites. Mas Deus é um Pai amoroso, que no seu amor ele põe limites, ele põe consequências, ele impõe responsabilidades e caminha junto, constrói junto com a gente. O caminho segundo caminho, um terceiro caminho, uma terceira chance, uma quarta chance, uma quinta chance, até que a gente aprenda. Essa é a graça. Seria muito bom que de uma vez por todas a gente aprendesse as lições, para não pecar mais. Mas não é assim que funciona. E aí, se a gente não quebra esse conceito, a gente fica se culpando e se afasta de Deus com vergonha do Pai. Como eu gosto da história do filho pródigo que o próprio Jesus contou. Como eu gosto. Porque o menino era imaturo, emocionalmente imaturo, espiritualmente imaturo, pediu para o pai os bens, foi embora, gastou do jeito que quis. Mas quando ele voltou, todo quebrado,
O pai estava na porta esperando. Dificilmente um pai humano vai fazer isso, porque ali estava sendo retratado o pai divino. Porque quando a gente quebra a cara, a gente tem histórias diferentes para contar e resultados diferentes para contar do que teve aquele jovem rico. Se a gente quebra a cara no emprego, se a gente quebra a cara nos relacionamentos, com família. Mas ali, Jesus está retratando o Pai Celestial. E quando a gente quebra a cara, a gente tem para onde voltar. Olha aqui para mim. O que isso diz para você sobre Deus? Te dá segurança? Para mim, dá segurança. Tem um lugar para voltar. E aí ele me restaura. E restaura você como filha e como filho. Porque o garoto voltou para casa dizendo, eu quero estar lá. Meu pai trata melhor os empregados do que qualquer pessoa que eu vi aqui em todos esses lugares que eu andei. Eu não mereço mais ser filho, nem ser chamado filho. Eu volto para ser um dos empregados dele. E o pai cobre com a sua justiça, dá uma roupa nova, dá o banho, dá o anel de filho, você faz todo o cerimonial para trazer ele de volta. Veja, essa história não é uma autorização para pecar, quantas vezes você quiser. Não é. Porque quando a gente tem esse encontro com Deus, é um encontro, porque o encontro é o que muda. A gente ouve e é ouvido no encontro. No encontro com Deus, no encontro pessoal entre amigos, quando tem um encontro de amigos, você fala, você ouve, vocês riem juntos, vocês choram juntos, vocês fazem atividade juntos, é um encontro de troca. Você fala e é ouvido, você percebe e é percebido. Então, no encontro com Deus tem essa troca. Deus te vê e você vê Deus com os olhos da fé. A gente tem um lugar para voltar. Porque a gente vai pecar. E não é uma vez só. São várias. E são várias. A gente cai em si, a gente percebe que a gente peca, e são várias vezes. A gente cria uma expectativa de que não deve pecar, e se a gente parece que se a gente não falar sobre, a gente não está pecando. Se a gente não pensar, a gente não é pecador. Faz sentido? Já agiu assim? Não precisa me responder. Eu só estou tentando trazer a vida cristã para a realidade, para que o texto de Paulo faça diferença e a gente consiga se aproximar do Pai, que diz que não tem grego, não tem judeu, não tem escravo, não tem livre, nem homem, nem mulher. Todos são um em Cristo Jesus, todos são filhos de Deus. Então, com essa visão, eu posso ter um lugar seguro para voltar. Às vezes, a dor do ser humano, a traição, a frustração, a maldade, a mentira, né? Todas essas coisas ruins que fazem parte do caráter humano, não faz parte só do caráter dos que não vão para a igreja nenhuma, faz parte do ser humano. Por isso, em que várias partes da Bíblia, Deus chama e escreve de maneiras diferentes. Ele ilustra ali como o dom da carne, o fruto da carne, o fruto do espírito, a viver na carne, viver no espírito. Tem sempre essa questão, porque é do ser humano. Então, a gente já tira uma camada de ansiedade, põe fora, pensando, os de dentro da igreja deviam ser melhores. É ser humano. Então, o que não tem judeu, não tem grego. A mensagem bíblica é para quem frequenta a igreja e para quem não frequenta. É para quem frequenta a igreja A, B, C, D, ou não frequenta nenhuma, é ser humano. Tem as características positivas e tem as suas características negativas. Então, se a gente tem
a certeza de que tem um lugar para voltar, a gente tem um pai para voltar e que nos renova, daí a gente tem força para ir construindo relacionamentos mais saudáveis e deixar de ser pessoas tóxicas. Porque o que os Gálatas estavam fazendo ali, Paulo precisou dizer isso, eles estavam colocando separação. Esse merece, esse não merece, esse pode, esse não pode. Que rótulos a gente costuma utilizar hoje, ou você já ouviu? Rótulos acerca de vestimenta, acerca de comportamento. Ah, essa roupa não é boa, essa fala não é boa, aquele comportamento não é bom, a vida dessa pessoa antes era assim, então ela não é digna, não merece estar aqui, a vida dela, mas essa pessoa ainda faz assim, ela não devia estar aqui. Quem não devia estar aqui? Aqui é um verso muito duro, é muito duro, porque Paulo, ele está falando das regras que o pessoal da época estava colocando para pertencer. Aqui só entra judeu, aqui é só grego, aqui não, é só homem, é só mulher. Não, esse espaço aqui é só para escravo, esse espaço aqui é só para pessoa que é livre, outros não cabem. Quais são os rótulos que a gente usa hoje? Tem rótulos sociais e tem os seus rótulos pessoais. São os preconceitos pessoais. E aqui vem o puxão de orelha para cada um de nós. Não há judeu, não há grego. Todos são filhos de Deus. Você que lute com seus preconceitos. Eu que lute com os meus preconceitos. Você que lute com os seus rótulos. Eu que lute com os meus rótulos. Porque o pai não põe rótulo. O pai não coloca preconceito. Isso te dá conforto? Isso me dá conforto. Ao mesmo tempo que me puxa a orelha, eu gostaria de dizer muito para vocês que eu sou uma pessoa que não tem preconceito nenhum com nada. O conhecimento não remove todos os preconceitos. Eu vou me conscientizando e vou trabalhando. Alguns são mais fáceis de lidar, outros são menos. Agora, você tem consciência dos seus preconceitos? Para você saber lidar no momento certo? Saber se você está sendo tóxico num relacionamento com alguém por causa do seu preconceito? Olha que coisa dura. A gente sabe identificar muito bem quando outra pessoa está sendo tóxica com a gente por preconceito. Mas a gente também é tóxico com outra pessoa por preconceito. E aqui novamente a gente volta na mensagem de Paulo. Somos filhos de Deus. Não cabe rótulo. Não cabe preconceito. Nós que lutemos para acabar com isso e diante de Deus. Porque vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros dele segundo a promessa. Eu quero ler o último verso, que está em Apocalipse. O chamado, eu gosto desse chamado de Apocalipse 22. Apocalipse 22, verso 17. O chamado de Deus a cada um de nós, a judeus e gregos, a homens e mulheres, a livres e escravos, a pessoas que foram amadas e a pessoas que não foram amadas, a pessoas que foram rejeitadas e a pessoas que não foram rejeitadas, a pessoas que tiveram uma vida exemplar e a pessoas que não tiveram uma vida exemplar. Porque no momento em que Deus perdoa e te cobre com a sua justiça, como Ele fez com o filho pródigo, é tudo novo. E quando Ele voltar, vai ser tudo feito novo, de novo. Essa é a nossa esperança. E o convite de cada dia é o que está no verso 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Amém.
quem quiser, qualquer pessoa, a qualquer momento, venha e seja transformado pelo Pai, pelo amor do Pai, porque não é um amor permissivo, é um amor que tem limites, é um amor que nos confronta com os nossos preconceitos, com os nossos pecados, e ainda assim, Ele sabe quem nós somos, o nosso lado pior, e caminha conosco, e nos transforma. É um Deus completamente confiável. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus renove a sua confiança nele como um pai que está aguardando você de braços abertos. Vamos orar? Grandioso Deus e Pai, nós abrimos a tua palavra nessa manhã e queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, porque a porta da graça ainda está aberta. Senhor, durante a mensagem, nós lembramos de momentos, lembramos de características nossas que são negativas, e muitas delas a gente não entra em contato ou tem vergonha, mas tu conheces, tu nos vê, tu nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, Senhor, nos perdoa e nos transforma, nos limpa e nos purifica. Cada um de nós, com os nossos preconceitos, remove, Senhor, um a um e transforma o nosso pertencimento, o nosso relacionamento aqui na igreja num lugar de paz e restauração. Amém. E também, Senhor, no nosso lar, transforma o nosso convívio no lar em relacionamentos de paz e transformação. Isso é o que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.